Amém. Boa noite, queridos. Vamos começar aqui. Você que trouxe a sua Bíblia, abra o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 2. João capítulo 2, versículo 2. Diz assim o texto sagrado, queridos. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, ou para o casamento. E faltando o vinho, a sua mãe lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, tenho eu contigo? O que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Só até aqui, no nome de Jesus. Feche a sua Bíblia por alguns instantes, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, quero nesse momento te agradecer por essa palavra que foi lida e agora será explicada. Que Teu Espírito Santo vem estar fazendo agora essa parte de nos falar, nos transmitir essa mensagem. Que não seja, Pai, nesse momento agora, nenhum conhecimento humano, que não seja nenhuma palavra de persuasão, que não seja nenhuma PNL, que não seja agora, Pai, palavras a qual gere gatilho mental no seu povo e mexa no emocional, mas que seja unicamente o Teu Espírito Santo com essa palavra que é pura, e essa palavra pura, Senhor, venha causar, Senhor, impacto nas nossas vidas. Senhor, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que Teu Espírito, Senhor, venha estar, Senhor, falando ao nosso, que venhamos estar sentindo queimar em nós, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, Senhor. Não seja homem, não seja palavras humanas, não seja filosofia vãs, mas que seja agora a Tua palavra, unicamente a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se é que podemos dar um tema para essa palavra, nós iremos falar: e quando o vinho acabar? E quando o vinho acabar? O que nós devemos fazer quando o vinho acabar? Você sabe o que é? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: quando o vinho acabar, você sabe o que você deve fazer? Você sabe o que deve fazer? Vira para 2 pessoas aí, vira para 3 pessoas. O que você deve fazer quando o vinho acabar? Eu já dei uma resposta aqui, já de imediato. Lembre-se, sabe de quem? De Jesus, sempre quando o vinho estiver acabando. Amém? Glória a Deus. Só com essa palavra que a gente já consegue desfechar aqui, já dá para fechar a Bíblia, já dá para ir embora. Quando o vinho acabar, lembre-se de Jesus. Queridos, nessa palavra aqui, nós vemos que Jesus, com sua família, foi convidado para um casamento, e seus discípulos também foram convidados, e todos eles foram juntos para um casamento. Que coisa linda agora! Jesus indo até um casamento que ele foi convidado, e vai ele e vai todos os seus discípulos. Que só de imediato aqui nós podemos já tirar algumas narrativas que Jesus, ele foi convidado, e aqui já nos fala sobre uma questão muito forte e muito ligada à intimidade e a relacionamentos. Sempre que Jesus estiver voltado, estiver dentro de um ambiente, queridos, ali nós podemos ter certeza que a festa já está garantida. Nós podemos ter certeza que a paz de Cristo estará no ambiente, que a graça dele estará ali. Da mesma forma, nós entendemos que hoje Jesus não está aqui entre nós em pessoa, figura humana, mas nós podemos
entender que sempre quando nós temos aqui pessoas que estão ligadas a Jesus, nós sabemos que a festa será maravilhosa. Queridos, sempre se preocupe, e essa é a minha preocupação também, que seja a sua preocupação, de buscar relacionamentos, intimidades, estar no seu ciclo de amizade, no seu network ali, juntamente com você, fechado com você, pessoas que agregam, ou pessoas que trazem consigo a presença de Deus. Amém, queridos? Isso é muito importante, isso aqui é poderoso demais, porque você vê que nessa festa, nesse casamento, a Bíblia fala que Jesus foi convidado e também os seus discípulos estão todos ali convidados para esse casamento. Se preocupe com isso, queridos. Se preocupe com essas coisas. Se preocupe com esse negócio, sabe? Se preocupe em estar ali ligado, estar conectado com pessoas de Deus. Esse está no seu ciclo de amizade, na sua festa cotidiano, frequentando ali com você, sabe? Isso é muito importante. Eu sempre tive esse pensamento, sempre tive essa ligação. Eu vou estar no meio de pessoas que têm um Deus, eu vou estar no meio de pessoas que têm um Jesus, que transpire Jesus, que tem a presença dele. Quantas vezes a gente esquece de chamar pessoas importantes que conecta com Jesus, que está ligado com Jesus, e para estar no meio do nosso ambiente, para trazer paz, para fazer uma oração, para fazer algo. E isso aqui é muito importante, porque essa família priorizou ali os discípulos de Jesus, o próprio Jesus ali na festa. Amém, queridos? Lembre-se disso sempre. Lembre-se disso sempre. Conecte-se com isso. E ao passar essa palavra aqui, os discípulos de Jesus estão lá, Jesus está naquele momento, e tendo acabado o vinho, a sua mãe lembrou: Jesus está na festa. Acabou o vinho, ela lembrou: Jesus está na festa. Jesus está na festa. Olha que coisa linda. Jesus está na festa. Acabou o vinho e ela foi correndo. E a Bíblia nos fala que ela foi correndo em Jesus e falou com ele: filha, acabou o vinho. Acabou o vinho. Imediatamente ele dá uma palavra que a gente não entende de imediato, mas se você for buscar a profundidade, ele já vira para ela imediatamente e fala assim: mulher, o que tem um eu contigo? Ou seja, nesse momento aqui Jesus está falando assim, o que tem um eu com as coisas naturais? Você sabe a minha missão veio para trazer, sabe, algo do Pai aqui. Mas ela, entendendo isso, ela não retrucou, ela não debateu, ela saiu de cena e fez algo poderoso. Ela reconheceu a soberania de Jesus. Ela fez segundo os que os antigos citavam lá no Sinai, dizendo assim: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. E ela se submete à vontade de Jesus. E ela fala assim, para os empregados: tudo o que ele disser, vocês fazem. Tudo o que ele disser, vocês fazem. E nesse momento aqui, ele já ficam ali esperando. E Jesus realiza ali aquele milagre. E agora, Jesus ele vai fornecer o melhor vinho da festa, segundo ali os próprios daquela época ali, sommelier, as pessoas que eram especialistas, do vinho, experimentaram antes e falaram assim: agora chegou o melhor vinho da festa nesse momento, como Jesus transformou. E nessa manhã aqui nós podemos agora entrar nessa mensagem aqui, queridos. Nós vamos ser direto, nós vamos trazer uma mensagem direta aqui aos nossos corações. O que nós devemos fazer quando acaba o vinho? E aqui nós vamos trazer algumas palavras aqui. Queridos, quando o vinho acaba, nós não devemos esconder isso. Quando o vinho acabar, a gente não, também nesse momento aqui, o que a gente entende nessa palavra, nós não devemos tentar sozinho. Quando o vinho acabar, lembre-se de alguém, lembre-se de Jesus, porque nessa festa aqui, a pessoa que fez a organização foi até um pouco irresponsável, porque deixou acabar o
principal da festa. Deixou acabar o vinho, mas quando isso acabar, quando o vinho de fato acabar, não tente sozinho. Lembre-se que tem alguém ali para solucionar esse problema. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos trazer algumas aplicações do vinho. E eu entendo aqui que o vinho, nós podemos entender que esse vinho pode ser a nossa fé. A nossa fé. E nós precisamos entender que nós precisamos entender e andar em vigilância quando o fim da nossa fé começar a se esgotar ou acabar. Isso aqui eu vou trazer aqui para a gente entender melhor isso daqui. Queridos, existem algumas pessoas, né, alguns homens que foram os pais, né, da igreja, os pais da fé, e muitos deles, eles sempre trazem uma palavra sobre fé. E uma das palavras aqui que eu entendo aqui e acredito de uma forma muito profunda é que certa vez disse Lutero: onde a fé começa a cessar todos os desesperos da vida, onde a fé você não fica mais desesperado, sabe? A fé é a raiz, o amor ele é o fruto, e quem perde a raiz nunca verá o fruto acontecendo. E essa fé aqui, quando ela cessa, quando ela esgota, quando ela se vai da nossa vida, começa a aparecer alguns desesperos, algumas incertezas. E quando isso estiver acontecendo na nossa vida, queridos, imediatamente o que a gente deve fazer é procurar imediatamente aquele que nos fortalece, que nos enche de fé, rapidamente lembrar dele, lembrar de Jesus. E aqui nós podemos entender que essa fé, ela nos aponta aqui para um momento que nós devemos guardar-nos, para que a gente não perdesse, para a gente não perder de fato a nossa fé, e guardar, e pôr um vigia mesmo, um guarda, sabe? Pôr um guarda. A palavra do Senhor, ela nos fala de uma palavra tão poderosa em Provérbios, né? Que fala assim, eu voltei a ler Provérbios de novo, de tempos em tempos eu gosto de dar uma pincelada no Provérbios. No capítulo 4, versículo 23, fala de uma profundidade tremenda, fala de tudo que você deve guardar, de tudo que você deve guardar. Se você for procurar a exegese desse texto, ou seja, a fiel escritura, o que o escritor estava querendo dizer, ele fala aqui de tudo, sobre tudo que se deve guardar. E nessa palavra aqui, no original, ele está trazendo para um termo militar. Ele está falando de um guarda, de um sentinela, de uma pessoa que fica fortemente armado e esperando, se o inimigo aparecer, rapidamente ele ser alvejado, ele ser abatido. Você entende isso, queridos? De tudo que se deve guardar, de tudo que se deve guardar. Não, de tudo que se deve guardar, ele está falando aqui, literalmente, de uma linguagem de um guarda, de um sentinela, de vigia, que não vai deixar acontecer. Então, de tudo que se deve guardar, de fato, protege, tem uma vigilância, tem uma custódia, sabe? Protege o seu coração, protege o seu coração, protege o guarda. E esse guarda o coração aqui, literalmente, nesse termo aqui, ele está falando dos sentimentos, dos pensamentos, das vontades, das decisões. Ele está falando da sua alma, ele está falando da alma. Então, de tudo que deve se guardar, guarda esse coração, guarda o coração. Essa palavra aqui é muito poderosa, queridos. Por que ele está falando disso? Por que ele fala sobre isso? Porque dele procede o quê? As saídas da vida. Essa saída aqui no original é também as fontes da vida. Ou seja, o manancial da vida, de onde vai jorrar. Isso significa que uma nascente, uma água que jorra, o início de tudo, sai
sai de você vai começar desse ponto, desse guarda. Sabe? Quando a gente não guarda, vai sair o quê? O que vai emanar? O que vai sair? O que a nossa alma vai jogar para fora? Isso é muito simples. Gálatas vai falar que aquelas pessoas que estão ali ligadas na fé, elas vão emanar ali, elas vão deixar sair dela, né, o fruto, e é o fruto que é do Espírito, e é o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. O fruto, o que vai sair daquele coração, o que vai sair daquela vida, a gente já sabe. Gálatas 5:22, mas quando a gente não está ligado, o que vai sair, gente? Você sabe o que vai sair? Sabe? Já saiu, agora ele vai praticar as obras, né? E o que é as obras? Todas aquelas que a lei proíbe. Então quando a gente não guarda esse coração, vai sair o quê? Não guardou ira, porfia, inimizade, ciúmes, prostituição, lascívia, vai sair tudo. Bebedice, glutonaria, contra as coisas, tudo que a lei proíbe tudo. Mas quando esse coração está guardado, no Senhor, ele está guardado em Cristo, vai sair o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Só que muitas vezes a gente espera, sabe o que? O vinho acabar, a fé se esgotar e ir embora. Se deixou, queridos, depois vai dar um trabalho. Sério mesmo, vai dar um trabalho depois. Quando você sentir que está se esgotando, que está indo embora, imediatamente se apegue a Cristo Jesus. Se apegue a Cristo, se apegue imediatamente. Aí eu estou tão fraco, como se nem como me apegar a Jesus. Procura alguém de Deus, procura sua liderança, procura alguém rapidamente, senão dá para o trabalho depois. Guarda-se, proteja-se, não deixe esse vinho acabar. Quando esse vinho acabar, eu entendo que esse vinho aqui pode falar e podemos dizer que é o vinho novo, o Espírito Santo, e a necessidade e a dependência unicamente dele. O bispo acabou de falar agora sobre isso, sobre a gente aqui no entristecer o Espírito Santo, sobre a gente ser conduzido por ele. O bispo acabou de falar agora sobre o Espírito Santo e a necessidade e a dependência completamente dele. Quando a gente sentir que isso está acabando, a Bíblia fala: não deixais ou não apagueis, não deixais apagar o Espírito. Não deixeis apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses, não deixe apagar o Espírito. Não deixe, querido, quando sentir que está, vai imediatamente procura, imediatamente tente encontrar o Espírito. Queridos, infelizmente, por muitas vezes, ter lugares, ter pessoas, ter infiéis, que literalmente brincar com o Espírito. As pessoas não querem mais buscar o Espírito de forma intensa, de forma ao Espírito Santo falar através de ti, de forma do Espírito Santo revelar para você coisas extraordinárias, a ponto de você buscar de uma forma intensa, para que Ele revele algo novo, algo diferente, e a gente acaba querendo e vivendo uma vida no raso, uma vida muito superficial, uma vida de busca na igreja, leitura da palavra na igreja. Se tiver, né, se falar alguma coisa, se a pessoa fala a língua, se ela tenta ir na igreja, mas e o lugar secreto, onde você começa a se encher, não deixa esse vinho acabar. Esse lugar secreto,
do Espírito, esse vinho novo. Queridos, a palavra fala no livro de Mateus, no capítulo 9, Jesus vai falar sobre vinho novo e odres novos. Os odres velhos irão se romper, mas ele fala de um vinho novo que será derramado em odres novos. E o que é isso? O Espírito Santo vai ser derramado a pessoas que têm posturas novas e diferentes diante dele. Glória a Deus! Sabe, queridos, existem pessoas que têm o vício do recomeço. Quando ouviu que o bispo trouxe o ano do recomeço, falou: maravilha, para mim eu recomeço toda hora. Glória a Deus, essa palavra profética é assim, queridos. Mas tem muitas pessoas que têm vício do recomeço. E o que é o vício do recomeço? O vício do recomeço é aquela pessoa que é igual árvore, né? Que é igual árvore, fica toda vez ali, ó, nas estações. Poxa, mas a gente tem que passar as estações da vida. Sim, com certeza. Mas existem também árvores e folhagens perenes, que são aquelas que, independente da estação, ela se mantém verde. Primavera, verão, outono, inverno, ela se mantém ali, ó, verdinha. Tem fruto todas as estações. Eu acredito que o Espírito Santo está procurando, está caçando pessoas que são perenes, que estão ali constante. E quando vier o vento, aí mesmo que ela busca mais, agora não que eu vou firmar, agora mesmo que eu vou, sabe, querido? Tem gente que é tão voltada, não, eu sou estação, agora eu estou no... queridos. Aí por isso que a Bíblia fala assim: tomara que Jesus não volte no inverno. Tomara! Porque se pegou aquele da estação, da minha estação agora pelo inverno. Árvores perenes que o Senhor quer encontrar, queridos, constantes, abundantes, firmes no Senhor, firme no Senhor. A gente estudou aqui, né, sobre a vida do apóstolo Paulo na escola dominical. Cada domingo que a gente saía daqui, a gente saía falando assim: Senhor, eu não sou crente nada. O apóstolo Paulo ele sofrendo, o apóstolo Paulo ele tendo pessoas que estavam amarrando de ajudar, pessoas que estavam largando a fé, pessoas que estavam abandonando, amando o presente século do que a fé, deixando o homem sozinho. E sabe como que ele estava? Perene diante de Deus, firme, constante e abundante. Aí ele chega e cita no Filipenses capítulo 4, né? No capítulo 4, versículo 11, 12, ele já fala assim, ó: eu já sei viver em quaisquer circunstância. Eu sei viver em fartura, sei viver na falta, sei viver também na abundância, sei viver em todo momento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou viver perene, eu vou viver firme, eu vou viver constante em Deus. Queridos, porque, sabe, as coisas, os ventos, eles sopram em todos os barcos. Os ventos, eles sopram em todos os barcos. O sol forte nasce para todo mundo, queridos. Tem hora que a gente pensa assim: eu sou o soldadinho de Jesus, eu sou a florzinha de Jesus, eu sou o cravinho de Jesus. Só é que acontece isso. Queridos, está para todo mundo. Está para todos. Só que tem pessoas que preferiram viver uma vida perene, botaram guarda no seu coração, botaram uma vigilância e falaram: aqui não passa. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Os religiosos estragaram a interpretação da Bíblia, queridos. Que tem muita gente que pensa assim: eu vou buscar Jesus, eu vou buscar a Deus, vou buscar no tempo certo. Querido, se você não fizer força, que nem Jesus fala que o reino é por esforço, você vai esfriar e vai cair, queridos. Você tem que sim fazer um cronograma para você buscar Deus. Mas isso é muito carnal. Porque você está aqui na terra. Qual é o horário que você vai buscar Deus? Olha, esse horário eu vou buscar Deus. Bota na tua agenda. Puxa, mas isso é muito tem que ter um compromisso com Deus, queridos. Se a gente deixar no final do dia, eu vou.
quando a gente não tem o tempo do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos esfriar e o vinho vai embora. E você vai falar: Jesus, acabou o vinho. Queridos, nós entendemos que nós não deixamos e não deixaremos e não podemos deixar de modo nenhum o vinho acabar, o vinho da paixão por Cristo se esfriar. Temos que ter uma necessidade de uma intimidade com Ele. Nós precisamos disso. Ouça isso daqui. A oração é o respirar da alma. Quando se para de orar, você morreu. Grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. A oração é o respirar. Quando se para de orar, é porque o cristão, o crente, sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Nada é mais mortal para o cristão do que o hábito de você orar. Nada é mais mortal que você perder esse hábito de orar, de não ter mais o coração apaixonado, de você não ter mais o coração íntimo com Cristo. Querido, isso aqui eu já levo já para um lado que, sabe aquele momento que quando a gente recebe algo, a gente vai falar assim: eu vou executar com muito gosto. Meu Jesus merece o melhor. E sabe, quando você já chega no nível já do automático, esse é o pior momento, queridos. A gente, nós, os pastores, acreditam que a gente tem que vigiar isso o tempo todo, queridos. Prega direto o tempo todo. A gente não pode chegar no automático. Isso aqui é uma tentação para quem traz palavra de oferta, quem abre, quem fala, quem prega. Isso aqui é uma tentação para nós. Isso aqui é uma tentação, sabe por quê? Porque chega no ponto do automático. Dá o dia e hoje sou eu. Meu Deus. Ai, Senhor, meu pastor, Senhor. Ai, Deus. Vou trazer isso daqui mesmo. Sim ou sim? Acontece? Sim. Aqui, a paixão por Deus, sabe o que é? Aquela preocupação que quando você vê o que é o teu dia, aí você já fica meu Deus, é meu dia, meu Deus, é o meu dia. O que o Pai quer falar comigo, o que o Pai quer trazer? Queridos, eu vou te falar, eu fico muito preocupado quando é para trazer uma palavra, porque tem gente que tem essa habilidade, a pastora Benta tem essa habilidade, ela já está no devocional, já está preparando palavra. Eu acho isso lindo, eu queria ter isso, mas eu fico estudando, não tem nada para trazer para a igreja, porque é eu e o Pai. E quando é para a igreja, mesmo já ter estudado algumas outras palavras, eu fico na preocupação, eu fico tremendo, eu falo: meu Deus, o que o senhor quer falar com o povo? O que o senhor quer falar com a igreja? E tem horas, querido, que ainda um tempinho antes de vir, Deus ele ainda fala assim: não é isso não, você entendeu errado. Ele fala assim: meu Deus, tudo que está escrito aqui, tudo que está errado. Não é isso, é isso aqui, Aí depois sabe o que acontece? Aí a gente começa a ver pessoas se reconciliando com Deus, aí você vê pessoas chorando, aí você vê pessoas voltando, aí você vê pessoas vindo na frente, aí você vê depois pessoas contando testemunho, pessoas dizendo: poxa, essa palavra aí foi para mim. Sabe por quê? Porque a gente precisa criar isso dentro de nós, essa urgência, esse amor, esse calor, esse fogo, essa chama pelo Espírito Santo, essa chama por Deus, de sair do automático, de sair desse nível normal, de sair desse nível tranquilo, sabe? Certa vez, um homem cheio de Deus, ele estava chorando muito, chorando demais, chorando muito. Um dos maiores avivalistas de todos os
tempos e perguntaram para ele assim: por que choras? E ele respondeu ainda em choro e prantos. Grande pregador da palavra. Ele falou assim: eu estou chorando porque eu estou sentindo que a chama está se apagando. Eu estou angustiado, eu estou chorando de angústia, eu não posso deixar a chama apagar. Eu não posso deixar que esse fogo se esgote. Eu não posso deixar que o fogo pare de arder no altar. Eu não posso deixar que meu coração se esfrie. E ele chora, ele arde ali diante de Deus, angustiado. John Wesley, orando, chorando, gemendo diante de Deus. Porque ele falou: eu estou sentindo, eu estou querendo ir para o automático, eu não posso deixar ir para o automático. Por isso a palavra é: o que eu devo fazer? O que eu faço quando eu sentir que o vinho está acabando? Imediatamente clame por Jesus. Glória a Deus! Clame por Jesus. Só até aqui, querido, se essa palavra, se só até aqui, se não está queimando no teu coração, se não está ardendo, queridos, peça agora um desfibrilador espiritual agora, aquela máquina de choque para te dar um despertamento espiritual. Carrega! Você precisa disso. Se isso aqui não arder em você, se você não sente que você precisa se voltar, se os grandes avivalistas, se os grandes pregadores que converteram multidão falaram: eu preciso da chama, eu preciso de aquecer. Pessoas que pregavam constantemente ficavam horas e horas pregando. Pessoas que ficavam pregando a exaustão. Se eles sentiam que precisava queimar mais diante de Deus. Se você não sente essa urgência, queridos, você já está prestes a morrer e precisa de um desfibrilador espiritual para te acordar, para te despertar urgentemente. Precisa-se urgente. Queridos, não deixe a chama apagar, não deixe o vinho acabar, não deixe o primeiro almoço esfriar, queridos. Não caia na normalidade do servir, não caia na normalidade de fazer. Não caia na normalidade do dia a dia, do cotidiano, dos tempos, das semanas, dos meses. Outro mês virou, agora Santa Ceia, aí família de novo. E não, queridos, por favor, busca Deus com intenção e com precisão. Busca Deus com intenção, com intensidade, com o seu pensamento. Por isso o apóstolo Paulo fala: apresente-se a Deus como seu corpo, como sacrifício vivo e santo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é mais um dia, é o dia que eu vou para a casa do Senhor. Não é mais um dia, não é mais um momento. Sexta, dia 6, sexta-feira, não! É a sexta do avivamento, meu Deus, chegou o avivamento, é o dia! Glória a Deus, é sexta-feira! Glória a Jesus, é o sexto na casa do Senhor, aleluia, obrigado, é isso! Glória a Deus! Glória a Jesus! Amém, vamos orar, Deus! Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Glória, glória. Aleluia. Tem pessoas que nem sabem mais o que é sentir calor da presença do Espírito Santo. Está tão longe, está tão frio. Tem pessoas que não sabem nem que é o Senhor te impulsionar para você poder, sabe, trazer profecia para a vida de alguém. O Senhor te usar e te transformar, te impulsionar. Tem pessoas que não sabem nem o que é o calor
Espírito Santo e poder falar em outras línguas. Mas isso é dom, amém, queridos? Eu sei que isso é dom, eu sei. Mas a Bíblia fala, sabe o quê? Assim como o Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos, a palavra fala, e Jesus disse, o Pai também não vai negar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Se você pedir dom, eu acredito que Ele não vai negar. Se você pedir dom, eu acredito que Ele não vai negar. Se você pedir dom, eu acredito que Ele não vai te negar isso. Poxa, eu queria falar em outras línguas, eu queria profetizar. Eu queria que o Senhor revelasse na minha vida algo especial. Que o Senhor me direcionasse. Queria até falar algo a mais, queridos, mas não é o momento. Mais para frente a gente vai falar algo mais, de mais profunda intimidade. Mas só para a gente sair do raso, só para a gente sair das águas rasas, queridos. Vamos fazer um momento de busca intensa nessa noite. Vamos fazer um momento de busca intensa, de avivamento. Por que avivamento? Porque você já começa a pedir perdão dos seus pecados. Você já começa a pedir perdão da sua frieza. Você já começa a se colocar diante de Deus e falar assim, não, você é outra pessoa. Aí Ele começa a aquecer, Ele começa a te renovar. Mas tudo começa no avivamento, ou seja, uma mudança de postura que começa aqui no seu intelecto, na sua intenção. Senhor, a minha intenção é, o meu desejo é, e eu vou fazer de tudo para manter, é mudar essa minha vida, é mudar essa minha vida de 4 estações, é mudar a minha vida que muda constantemente, para ter uma vida perene, única, constante na tua presença. Eu quero ter uma vida constante, eu quero ter uma vida abundante, eu quero ter uma vida imutável, que mantém-se firme, constante e abundante. Agora fique de pé, queridos, você que está com essa consciência agora, meu Espírito, no nome de Jesus, no nome de Jesus, fique de pé agora, fique de pé agora. Nós vamos ministrar aqui, através desse louvor.